Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A gente já falou muito da guerra na Ucrânia, isso mesmo antes dela começar. E hoje vamos falar em como essa guerra pode chegar no Brasil, se é que já não chegou. E eu não estou querendo dizer sobre o Brasil participar da guerra ou qualquer tipo de aliança do Brasil com a Rússia ou do Brasil com a OTAN, mas sim sobre como vai ficar a economia que já está devastada por causa da pandemia que nem acabou ainda. A guerra na Ucrânia está aumentando diretamente os preços no Brasil, e eu acho que a maioria já percebeu, principalmente no posto de combustível. E tudo mais o que a gente pensa em comprar está ficando ainda mais caro. Os automóveis, por exemplo, dependendo do modelo, estão custando o preço de um apartamento. E isso vem vindo desde a pandemia e está piorando cada vez mais. Os eletrodomésticos e até imóveis para quem pensa em comprar ou alugar uma casa, apartamento ou ponto comercial também estão subindo de preço. E antes da gente continuar nesse assunto que pega direto no nosso bolso, dá uma força deixando seu like e se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, beleza? Muito obrigado pela força! E voltando para o aumento nos preços, só para você ter uma ideia, o medo do conflito afetar o fornecimento de matérias-primas já encareceu os insumos usados pelas siderúrgicas para produzir o aço. E o aço faz parte da grande parte dos custos de fabricação dos produtos que são chamados de bens duráveis, como os exemplos que acabei de falar, como automóveis e eletrodomésticos. E como sempre acontece no Brasil, o repasse dos preços já começou, mesmo que os insumos ainda não estejam faltando. Para você ter uma ideia, a CSN, que é uma das principais siderúrgicas do país, já anunciou um aumento de preços de 20% para os produtos que vendem para a indústria. E quando uma gigante faz um anúncio desse tipo, os pequenos vêm atrás, inflacionando tudo que vem pela frente. E aí, o brasileiro se acostuma a pagar caro pelas coisas e dificilmente o preço vai voltar ao patamar anterior a qualquer tipo de crise. Economistas dizem que existiam descontos que estavam sendo praticados no setor automotivo e de eletrodomésticos por causa do encarecimento das matérias-primas na pandemia, como minério de ferro e carvão metalúrgico. Mas segundo os especialistas, eles já foram retirados e o consumidor vai pagar bem mais caro a partir de agora. E esse é o primeiro reflexo da guerra lá do outro lado do mundo. E essa guerra no leste europeu causa uma guerra comercial para o lado de cá. Os fabricantes de bens de consumo que usam o aço comprado das siderúrgicas já estão criticando esse reajuste absurdo de preços. E já avisaram que essa conta vai ser paga pelo consumidor final, ou seja, eu e você. Para você ter uma ideia de como os produtos vão encarecer a um ponto insustentável, só o aço já subiu quase 200% desde março de 2020. O conflito na Ucrânia também está causando a alta dos preços dos grãos, como trigo e milho, além dos metais e o pior de todos, o petróleo. Tudo porque o petróleo é a matéria-prima dos combustíveis que viabilizam a distribuição de qualquer tipo de produto por todo o país. Para você ver, uma coisa vai puxando a outra. E o maior receio das empresas no Brasil é que a guerra e as sanções impostas contra a Rússia reduzam ou até interrompam de vez a oferta de produtos, seja diretamente para os brasileiros ou para os parceiros que fornecem ao Brasil. E esse não é só um medo dos brasileiros não, mas de diversos países pelo mundo, principalmente os europeus que dependem tanto das importações da Rússia. E a gente tem que levar em consideração que os custos da indústria já vinham subindo ao longo da pandemia. Muitas atividades em diversos países acabaram parando, o que afetou a produção e o transporte de matérias-primas importantes e produtos pelo mundo todo. A China, por exemplo, teve muito problema para atender o mercado internacional, já que é a maior exportadora do planeta, e foi lá que a pandemia começou.
E agora surgiu mais esse problema, que é a guerra na Ucrânia. Além de todo o caos pelas vidas que estão sendo perdidas pela falta de um acordo entre os cabeças da OTAN e o presidente russo, o resto do mundo sofre com o aumento incansável dos preços, que acabaram acumulados com os aumentos que já vieram da pandemia. E aqui no Brasil, os indicadores de preços mostram que insumos usados pelos fabricantes de eletrodomésticos, de automóveis e da construção civil estão subindo mais que a média da inflação há mais de um ano e vão piorar agora. Os aparelhos eletroeletrônicos, por exemplo, subiram mais de 15% só nos últimos 12 meses. Ou seja, não podemos considerar o início da guerra com a Ucrânia. Ou seja, vai piorar ainda mais. E no mesmo período, os eletrodomésticos subiram quase 18%. Os refrigeradores, por exemplo, quase 25%. As máquinas de lavar subiram pouco mais de 16%. O fogão, mais de 15%. As televisões aumentaram quase 20%. O carro usado subiu 17% e o carro novo quase 19%. Isso depois que tiveram um aumento absurdo mais para o início da pandemia, onde dependendo do modelo, você consegue comprar um apartamento com o preço do carro. As motos não ficam para trás e subiram mais de 15% nos últimos 12 meses. Os imóveis tiveram uma alta de 13% também nesse período. E assim, nós é que vamos sendo bombardeados. Os aumentos nos preços do pão, das carnes e o gás de cozinha também estão sendo sentidos e vão piorar com a guerra. É bom se preparar. Isso não quer dizer que o seu ganho vai aumentar junto. Muito pelo contrário, se prepare para cortar despesas. E olha só como essa guerra já afeta o nosso mercado, sem mesmo ter afetado as nossas importações, pelo menos por enquanto. O preço do trigo subiu quase 9% na semana passada, chegando ao maior valor em 14 anos. Muitos imaginavam que a guerra entre Rússia e Ucrânia não atingiria diretamente a atividade brasileira, mas o conflito trouxe incertezas para parceiros importantes do país, e incertezas pioram a crise. O Comitê de Política Monetária do Brasil, o famoso Copom, já afirmou que os ataques no leste europeu elevaram as incertezas econômicas no mundo e avaliam que o cenário, com toda a certeza, resultará em novos estragos no bolso dos consumidores, piorando a herança econômica da pandemia. E diversos economistas afirmam que existe um problema mais grave ainda com a alta dos juros no país. Eles dizem que provavelmente a partir do segundo semestre de 2022, o Banco Central vai colocar o país em risco de uma grave recessão com a inflação alta, porque juros muito altos derrubam o crescimento que já está comprometido na economia brasileira. É como se as empresas e comércios estivessem cada vez mais com as mãos atadas para reagir nesse cenário ruim que vivemos. Isso porque as pessoas estão sem poder algum de consumir serviços e produtos. E como tá para você essa situação atual? Você tá bem colocado no mercado de trabalho? Tá conseguindo viver numa boa? E qual o cenário que você vê para daqui 12 meses? Ou seja, lá para março do ano que vem? Comenta aqui para a gente traçar o nosso panorama. E se você tá vendo esse vídeo de outro país, conta pra gente onde você mora e como tá a sua situação aí. Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, você já sabe. Se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe seu like, ele é extremamente importante para que o Núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!